dia a todos, eu sou o Guilherme, eu sou estudante de medicina na Universidade de São Paulo, estive ano passado aqui na Harvard School of Public Health fazendo pesquisa sobre o sistema cardiovascular e hoje eu vou estar aqui com vocês nessa mesa sobre saúde, acho que é a única mesa da Brasil Conference falando sobre saúde. A gente está um pouco atrasado, peço desculpas por isso, vamos começar então. Doutora Carla Sarden, por favor. Guilherme, aqui ó, não dá para passar, eu acho que é bom a gente usar aqui ali. Isso. Depois puxar mesmo um pouquinho. Ok. Pode ser. Bom dia a todos. É uma grande honra poder aqui estar apresentando e falando de um assunto tão importante que é a saúde, um assunto que eu vivo há 20 anos e sou completamente apaixonada, né, pelo que faço, pelo que desempenho e por tudo que a gente conseguiu aí melhorar na vida das pessoas ao longo dos últimos 20 anos. Eu gostaria de começar contando um pouquinho para vocês, né, da nossa história. Nós vamos ter aí um painel maravilhoso com pessoas importantíssimas, pessoas que fazem a diferença no Brasil hoje e que impactam a vida de milhares de brasileiros. A saúde hoje é um problema, gente, mundial, né? A gente vê discussões em todos os cantos do mundo, inclusive aqui nos Estados Unidos, onde a gente vê uma discussão imensa, Obamacare, Trumpcare. E no Brasil, nós também temos os nossos desafios, mas temos muitas coisas que evoluíram muito ao longo dos últimos anos e que eu vou mostrar isso para vocês, contando um pouquinho da história, de como nós fizemos e um pouquinho da minha história. Eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, formei com 20 anos na universidade, mas eu formei vendendo água na porta da faculdade. Meu pai era motorista de ônibus. Então, eu vim da base da pirâmide e qual era o meu grande desejo quando eu formei? Poder dar saúde a todos. E formei com esse propósito, com esta causa. Mudei para São Paulo, né, encontrei os primeiros desafios, fui trabalhar em 2, 3 lugares, não me adaptei, e no terceiro lugar que eu fui trabalhar, o dono do consultório não era dentista. E como diz os meus professores, como a saúde começa pela boca, né, eu vou começar falando do cenário da saúde bucal. Trabalhei em 2 consultórios, no terceiro consultório que eu fui trabalhar, o dono não era dentista, e ele me entregou o consultório e deixou eu fazer a odontologia que eu havia sonhado. Uma odontologia humanizada, podendo dar oportunidade a milhares de pessoas de ter um tratamento odontológico de qualidade. Para vocês entenderem um pouquinho do cenário, em 1995, o que nós encontrávamos no Brasil? Dentista de rico e dentista de pobre. O dentista de rico tinha tudo do bom e do melhor, e o dentista dos pobres eram as chamadas clínicas POPs. Clínicas que não ofereciam atendimento adequado, que havia um problema na esterilização, problema na higienização. E aí, quando nós vimos isso, o que nós fizemos? Vamos ajudar esse mercado a mudar e poder fazer uma odontologia diferente. Fizemos um investimento no banco, um financiamento para pagar em 15 anos e construímos para a classe C e D o que a A tinha. Uma clínica nível Jardins na periferia de São Paulo. O negócio explodiu por um preço justo, mas o mais importante, parcelando um tratamento em 18 vezes sem juros. Deixamos de arrancar 1.000 dentes por mês para passar a arrancar 1, convencendo as pessoas a não perderem mais os dentes e a tratarem. Porque se você facilitasse o pagamento, as pessoas fariam o tratamento. Isso fez uma diferença imensa na mudança cultural. Fomos crescendo, montando clínicas. Em 2005, nós tínhamos 23 unidades e tomamos a decisão em virar franquia. Hoje nós temos 230 unidades, 203 unidades abertas no país, 4 milhões de pacientes, 95% de satisfação dos nossos pacientes. Mas o que mais nos alegra, o que nos faz levantar da cama todos os dias, é a evolução que houve na saúde ao longo dos últimos 15 anos. Hoje nós temos um cenário onde as pessoas fazem tratamentos completos. Antigamente as pessoas iam ao dentista só quando estavam com dor e para resolver aquele problema. Hoje as pessoas vão como saúde
como bem-estar, vão para se cuidar. Outra cultura importantíssima, né, que o Brasil conseguiu alavancar nos últimos anos. As famílias começaram a embutir na sua cultura do dia a dia a cuidar dos filhos. Hoje, por exemplo, quase não se arranca mais dente. Hoje as crianças têm um índice de cárie muito menor do que se tinha 20, 30 anos atrás. Temos muita coisa para fazer ainda. O Brasil, para vocês terem uma ideia, tem 20% dos dentistas do mundo. Mais de 200 mil dentistas. Mas 75% dos dentistas estão nos grandes centros, principalmente na região sul e sudeste. Existe uma carência imensa na região norte e nordeste do país. Então, é um mar de oportunidades. Para quem olha para a saúde com bons olhos, né, existe um campo imenso para se trabalhar, para se desenvolver, principalmente a questão da cultura educacional voltada para a odontologia. Nos últimos 20 anos, nós demos palestras nas escolas, ensinando as pessoas a escovar os dentes, falando sobre higiene, falando sobre a importância da saúde bucal. Milhares de pacientes morrem, gente, por problemas bucais, que desenvolvem abscessos, esses abscessos desenvolvem infecções generalizadas e os pacientes vêm a falecer. E a gente vem trabalhando muito nesse sentido nos últimos anos em ajudar o país, em ajudar a população a melhorar os índices de saúde relacionada à saúde bucal. O que nós descobrimos também? Nós descobrimos que em países como os Estados Unidos e o Canadá, as pessoas vão ao dentista em média de 2 em 2 anos ou de 1 em 1 ano. E no Brasil, de 4 em 4 anos, nós criamos o primeiro programa de prevenção do país. Esse programa que nós criamos foi porque nós acreditamos que se as pessoas fizerem prevenção, o custo será muito menor e o resultado muito melhor. Então, nós criamos um programa, para vocês terem uma ideia, onde uma pessoa paga R$15 por mês e ela pode fazer 2 check-ups no ano. Com isso, nós estamos levando milhares de crianças a 10 anos sem nenhum índice de cárie. E temos o Instituto Sorridentes, que é o braço social da empresa, que a cada ano atende uma média de 20 a 30 mil crianças gratuitamente. E eu vou, para encerrar, eu vou passar um videozinho para vocês, mostrando um pouquinho do nosso trabalho, como é que nós fazemos aí para ajudar o país a se desenvolver em relação à odontologia. Essa estrutura, né, nós trouxemos aí tecnologia para a classe C e D e materiais de primeira linha, então também trouxemos a conveniência de ter 19 especialidades da odontologia dentro de um mesmo endereço. Sala de espera só para criança, porque muita mãe não tinha aonde deixar o filho para poder fazer o tratamento, e foi assim que a Sorridentes surgiu. Eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Ontem nós estávamos aqui no evento e concorremos com 3.200 marcas no Brasil e ganhamos no Brasil como, em primeiro lugar, a empresa sustentável, né, com impacto social. Eu vou passar um pouquinho do vídeo para vocês. Acho que o som, vocês testaram, Guilherme? Uma causa mais que morre, mais que humana, não será maior que um sorriso que emana, que inflama, que toca a gente e de repente nos traz a chance feliz e sorrir, se fazendo eternamente contente. Bem-vindos ao Instituto Sorridentes. Como braço social do Grupo Sorridentes, o Instituto tem como causa promover de forma contínua a saúde bucal e erradicar a cárie no Brasil.
O nosso trabalho objetiva a melhoria da qualidade de vida, a elevação da autoestima e a realização profissional. Parceiros na causa. Realizamos ações de educação e promoção da saúde bucal por meio de palestras, pré-avaliações de saúde bucal e orientação individualizada na unidade móvel Sorridentes. E ações de escovação assistida com crianças. Tudo isso ancorado em parceiros como a Colgate, que doa cerca de 23 mil kits de higiene bucal por ano, onde são distribuídos nas ações realizadas. Outro importante parceiro é a ACFF, que nos chancela em todas as ações realizadas pelo Instituto Sorridentes. Ações. Desde 2008, o Sorrimóvel faz parte do nosso arsenal para a promoção da saúde bucal. Uma excelente ferramenta, oferecendo mobilidade e conforto para as comunidades. No Sorrimóvel, um dentista do Instituto Sorridentes realiza pré-avaliações de saúde bucal e orientativa. Os dentistas do Instituto Sorridentes ministram palestras educativas, interativas e dinâmicas para todos os públicos. Sabemos que a criança é um importante ponto na infância. Serão levados pela vida. Esta é a nossa causa. Esta é a nossa missão. Instituto Sorridentes. Fazendo de cada sorriso um horizonte mais feliz. Tudo isso é feito porque nós acreditamos de verdade que comer bem, morar bem e ter saúde é um direito de todos. Muito obrigada. Ok. Dando seguimento, gostaria de convidar o professor Adriano Massuda para moderar essa mesa. Professor, vamos dar início. Bom dia a todos, bom dia a todas. Bom dia, gente. Bom dia. Queria primeiro agradecer à comissão organizadora por ter me dado essa missão de moderar e provocar um debate sobre o sistema de saúde brasileiro. Ricardo Barros, Mara Castro, única brasileira
bilhões de reais para estados e municípios. Nós temos mediação descentralizada, são 5 anos em que o custo da saúde, as novas tecnologias estão consumindo os recursos, a gente está deixando de investir na atenção básica, na prevenção, para ir à frente, investir em média e alta complexidade. Esses são os nossos desafios, evidentemente, melhorar a gestão. Vamos informatizar todo o SUS, prontuário eletrônico para todos, controle sobre o sistema. É uma tarefa dificílima, porque as pessoas que estão no sistema não querem ser controladas, evidentemente, né? Não querem ter que estar online mostrando o que estão produzindo para o sistema. Então, nós temos uma enorme resistência, mas temos um modelo, e em poucos meses estaremos com todo o sistema, 80% do Brasil informatizado, em 6 meses, o que vai nos promover uma economia na ordem de 20 bilhões de reais no sistema. Esses são, desde que eu assumi, nós tivemos 2,9 bilhões de reais em orçamento total de contratos, nomeações, cargos, e isso nos permitiu 20% de economia já nesse período em relação ao que se gastou ano passado. Reaplicamos tudo isso em mais serviços de saúde. As compras estão todas no site público, que é esse, qualquer um pode acessar, clicar e saber o que compramos, de quem compramos e quanto pagamos. É isso que tem feito com que dezenas de fornecedores percorram os corredores do Ministério oferecendo os produtos mais baratos ou melhores pelo mesmo preço. A informatização hoje já está em 11 mil unidades básicas, das 41 mil que nós temos. O cartão SUS terá todas as informações do histórico de cada brasileiro. Nós teremos todos os exames, medicamentos, consultas, cirurgias, caderneta de vacinação. Em qualquer lugar do mundo, o brasileiro, quando precisar ser atendido, o médico terá acesso a todo o seu histórico, vai economizar exames, replicar a entrega do remédio e tudo mais que é feito por falta de controle. Lembrar que 50% dos exames laboratoriais não são retirados pelos requerentes e 80% dos exames de imagem dão resultado normal. Então é preciso ajustar o sistema, fazer mais com menos. Queda nos casos esse ano de dengue, 90%, queda nos casos de chikungunya, 74%, queda nos casos de zika vírus, 97%. Isso porque nós temos a microcefalia deu um susto na sociedade e as pessoas passaram a tomar mais cuidado com o mosquito Aedes aegypti. Febre amarela é um problema que estamos enfrentando. Segunda-feira estarei em Washington, na OPAS, para tratar desse assunto. Nós estamos preparando o fracionamento da vacina, se precisarmos vacinar grandes contingentes, não há prejuízo na vacina fracionada. Aí estão os 20 milhões de doses extras que já distribuímos esse ano. O SUS oferece 19 vacinas, é o maior programa de vacinação do mundo. Nós temos o nosso programa nacional de imunização, que está ampliando, nós ampliamos muito o acesso. Obesidade, como você falou, a saúde começa pela boca. E hoje nós estamos morrendo pela boca de forma muito significativa o custo da saúde. Nós fizemos metas para a próxima Assembleia Mundial de Saúde de reduzir em 30% bebidas açucaradas até 2019, aumentar 18% do consumo de frutas e hortaliças e também estancar a curva de crescimento da obesidade, que é um grande desafio por conta do sedentarismo que todas as atividades, inclusive as crianças, têm hoje em dia. Mais da metade da população da América Latina está com excesso de peso. No Brasil, 14,8% de obesos. O programa Mais Médicos, 18 mil médicos no programa, nós temos crescido com o programa e damos prioridade a médicos brasileiros. Já temos dado prioridade absoluta, mas os brasileiros não têm comparecido. Eles passam na chamada, mas 40% não se apresentam para o trabalho. Isso está atrasando a reposição dos médicos no programa. Aqui está a judicialização. Nosso companheiro Arnaldo da CPI falará disso. Fizemos um acordo com o Conselho Nacional de Justiça para conter a judicialização.
a produção nacional de medicamentos. No Brasil, estamos com uma lista de parcerias para o desenvolvimento produtivo, transferência tecnológica e offset, que nós queremos trazer. Transparência e eficiência é a nossa meta, publicidade e eficiência são as marcas da nossa gestão. Então, é isso que eu queria apresentar para vocês rapidamente, justamente para provocar o debate, na medida em que vocês poderão fazer perguntas, tendo um overview do que nós estamos fazendo na saúde. Então, a sua provocação é que nós temos, sim, a PEC 55, os gastos estão limitados do governo como um todo, gastos do ano passado mais inflação, mas a saúde pode crescer, a previdência certamente vai crescer, e ocupará espaço de outras ações, e a saúde, tanto que neste contingenciamento de 42 bilhões que o governo fez agora, nem um centavo contingenciado da saúde. Então, a saúde é responsabilidade de nós, congressistas, nós não deixaremos que o Congresso, a saúde não tenha os recursos necessários. E o julgamento do Supremo Tribunal Federal, que está em andamento sobre medicamentos de alto custo e eficácia, registro na Anvisa, eu espero que o Tribunal Superior, o STF, decida que saúde, que SUS é tudo que está disponível no SUS para todos. 4.500 procedimentos, 890 medicamentos, o que é incorporado é disponível para todos. O que não está incorporado não está disponível, porque nós brasileiros temos capacidade limitada de contribuir com impostos. Se há restrição de arrecadar, tem que haver limite para gastar. Nós não podemos continuar, já pelo 5º ano seguido, fazendo déficit fiscal primário no Brasil, que não é a saúde que é a principal causadora, mas vamos avançar no sentido de equilibrar as contas. Muito obrigado. Agradecer ao ministro, inclusive pelo tempo, de ter conseguido fazer uma explanação bastante ampla e num tempo limitado, permitindo a gente ter o debate em seguida, que é um tema extremamente instigante, a plateia com certeza gostará de participar. Quero então passar a palavra à Márcia, fazendo a pergunta a ela. Primeiro, ela é uma das pesquisadoras, das principais pesquisadoras no mundo sobre malária, sobre doenças infecto-contagiosas, tem estudado também pandemias. Queria que você falasse, Márcia, para a gente, o que o Brasil conseguiu avançar no controle dessas doenças, quais são as principais ameaças que nós temos hoje, o que você recomendaria para o ministro da Saúde, que está aqui do lado, do ponto de vista de medidas que deveriam ser tomadas no sentido de proteger a saúde da população brasileira. Obrigada, Adriano, e obrigada à comissão organizadora por ter me convidado para participar dessa mesa. Rapidinho. Bom, brevemente, em termos de uma experiência bem sucedida recentemente, eu vou falar exatamente da questão da malária. Quer dizer, em 2015, o Brasil teve em torno de 140 mil casos de malária. Esse é o menor número em 36 anos. E se a gente olhar que em 2005, apenas 10 anos antes, a gente teve em torno de 606 mil casos de malária. Então, é uma queda bem significativa. Em novembro, o Brasil ganhou um prêmio da PARRO em função dessas ações que foram feitas, e no mesmo mês o Brasil lançou um plano de eliminação da malária, focando na malária falciparum, que é a que pode levar à morte. Isso é uma conquista fantástica, mas a história ensina a gente que a malária tem essas coisas, ela cai e depois ela volta. E se a gente olhar para a Venezuela, a malária está totalmente fora de controle na Venezuela, ainda que o país negue que haja um problema, já houve as primeiras mortes e o principal foco é exatamente no sul da Venezuela. Ou seja, se não houver uma vigilância muito boa, não pode haver nenhuma quebra, digamos assim, no Programa Nacional de Controle da Malária, senão você abre a possibilidade de ter uma reintrodução de casos, e é a malária falciparum, e aí uma vez que entra, se espalha. Eu acho que a gente vive numa nova realidade, que é essa questão, será que vamos ter uma nova pandemia? Ela já não se aplica mais. A gente sabe que vai ter, a gente só não sabe qual vai ser o tipo e quando vai acontecer. Mas que vai acontecer, vai. Então, eu vou listar 5 pontos aqui que eu acho que a gente tem que prestar muita atenção se a gente quer minimizar um pouco a ameaça dessas novas pandemias. A primeira é a melhoria da infraestrutura. Não parece muito uma coisa ligada à saúde, mas se a gente olha para o mosquito Aedes aegypti, né, ele é totalmente adaptado à característica urbana que a gente vê hoje. É um mosquito da cidade. Então, você tem
famílias que não têm acesso à água encanada, porque esse crescimento urbano muito rápido, desordenado, cria bolsões na cidade, onde as pessoas podem até ter cano, mas não tem água na torneira e não tem coleta regular de lixo. Então, você cria um ambiente que a quantidade de criadouros para o mosquito é enorme. Nesse contexto, simplesmente usar as medidas de controle vetorial, que eu acho que são as que o ministro se referiu na apresentação, elas não vão ser efetivas. A gente está gastando dinheiro, a gente está gastando pessoal, e se você não prover água encanada e coleta de lixo, não adianta. Então, a gente não vai ter retorno no investimento que está sendo feito. E também não vai ser mosquito modificado que vai resolver isso, porque já tem um experimento acontecendo no Brasil, eu espero que o Brasil não vá para essa linha. É caro, não é sustentável e você não resolve a fonte do problema. Eu acho que isso me leva ao segundo ponto que eu quero ressaltar, que é a necessidade de haver colaboração intersetorial. Não é o Ministério da Saúde que vai botar o cano, não é o Ministério da Saúde que vai coletar o lixo. São outros setores. Mas é função do Ministério, sim, correr atrás dessas colaborações e torná-las sustentáveis, porque todo mundo tem a ganhar. E não é só infraestrutura, é você falar de turismo. Você pode ter pontos sentinelas com clínicas do viajante, onde você começa a identificar coisas fora da normalidade que podem estar acontecendo. Então, é o Ministério das Cidades, é o Ministério da Educação. E aí isso me traz para o terceiro ponto que eu quero ressaltar, que é a participação comunitária. Por exemplo, quando você fala em controle vetorial, não é só no Brasil, já tem exemplos no Brasil, mas é mundialmente. Não há como você ter um controle vetorial bem sucedido se você não envolver a comunidade. E é muito difícil você envolver a comunidade se você está falando de uma área onde as pessoas não têm acesso aos serviços básicos. Você não vai conseguir envolver a comunidade assim. Então, na verdade, a infraestrutura está ligada à participação comunitária. Quando eu falei de envolver a educação, o engajamento de crianças é a melhor forma de você espalhar conhecimento e garantir que ações sejam implementadas. A criança é a melhor fonte de fazer com que essas coisas aconteçam, trazem os adultos para essas ações também. E, além disso, a questão da participação comunitária é que ninguém entende melhor os problemas, as demandas e as soluções locais alternativas que estão sendo feitas do que a comunidade que mora lá. Então, aprender esse conhecimento, ter esse diálogo e, sim, depois implantar ações que abordem essas deficiências é absolutamente fundamental. E, infelizmente, esse diálogo ainda não acontece em muitas áreas. O quarto ponto que eu quero ressaltar é a atenção básica. Então, a atenção básica tem que ser fortalecida e tem que ser expandida. A estratégia de saúde da família, que o Adriano mencionou, o ministro também mencionou, fez e continua fazendo diferença para muitas famílias que antes não tinham acesso à atenção básica nenhuma. E se você garante a atenção básica, você garante esse contato com os agentes de saúde. Novamente, você pode identificar coisas que estão acontecendo na comunidade em função dessas visitas constantes, além de manter um nível de saúde que você passa a partir da saúde. E isso tudo me leva ao quinto e importante ponto, que é o fortalecimento da vigilância. Então, sem vigilância, a gente não vai conseguir controlar nada disso. E eu vou dar um exemplo, quer dizer, faz parte da vigilância você monitorar se as pessoas estão sendo vacinadas. E o que está acontecendo em febre amarela agora no Brasil é falta de vigilância, principalmente em 2 municípios em Minas Gerais, onde a coisa começou, porque a vigilância foi relaxada e aí a coisa espalhou. E quando espalha, aí leva tempo para você conseguir controlar. Se as pessoas estivessem sendo vacinadas logo após que os macacos morreram, isso não teria acontecido. E o macaco morre todo ano, porque ela é endêmica. Então, isso não é uma coisa atípica. O que foi atípico é não ter vigilância e vacinar os adultos. A outra coisa é que a vigilância também passa em função da análise dos dados. Então, eu fico feliz com essa ideia do prontuário eletrônico, eu espero que isso realmente se espalhe. Não basta ter o prontuário eletrônico, tem que usar os dados. Você tem que entender o que está acontecendo, usar aquilo como uma vigilância que você identifique casos atípicos que estão acontecendo em determinado local, em determinado momento do tempo. É usar variáveis climáticas também, que aí você começa a ter modelos que você antecipa problemas que vão acontecer. 2014 foi um ano de seca no Brasil, todo mundo achou que não ia ter dengue, você teve uma epidemia. Mas se você não tem água, como é que você tem mosquito? As pessoas estão estocando água em casa, novamente não tem acesso à infraestrutura. E aí você tem uma epidemia de dengue durante a seca.
mas aconteceu. E em relação a isso, fantásticos gráficos que o senhor mostrou, ministro, de queda da dengue, queda da chikungunya, queda da zika, mas a gente sabe que essas doenças elas têm anos epidêmicos e endêmicos. Depois de uma epidêmica, ela cai. Então, vamos ver o que vai acontecer ano que vem, que provavelmente ela vai subir. Bom, eu queria concluir com um aspecto que é o seguinte: ano que vem, o SUS completa 30 anos. Então, o SUS vai se tornar um adulto, um jovem adulto, que nunca teve chance de exercer o seu potencial completo, porque nunca foi totalmente financiado, nunca foi totalmente completo. E, como o Adriano ressaltou, a importância da atenção básica, a importância de um sistema universal, não é só no Brasil que a gente sabe disso, é mundialmente. E é uma das metas do objetivo de saúde das metas sustentáveis do milênio. Então, eu acho que se o Brasil realmente abraçar esse compromisso das metas sustentáveis, como fez com as metas de desenvolvimento do milênio, eu acho que a gente não só tem uma chance de promover uma sociedade mais igual, porque uma das metas é reduzir a desigualdade, e mais sustentável, mas a gente vai estar dando um grande passo de ter um sistema de saúde muito mais forte para enfrentar possíveis pandemias. Obrigada. Obrigado, Márcia. Acho que bastante instigante a sua fala. Passar agora ao Cláudio. O Cláudio foi secretário municipal de saúde de São Paulo. Eu fui secretário de saúde de Curitiba. Em 2014, o meu orçamento foi 1 bilhão e 400 milhões de reais para administrar uma cidade de 2 milhões de habitantes, referência regional, estadual. E eu comparava Curitiba com o Hospital Sírio-Libanês, que não foi que o Cláudio administrou, e que também continua como conselheiro. Hospital Albert Einstein. Sim, o seu Albert Einstein, mas eu comparo com o Sírio-Libanês, que o faturamento do Sírio foi algo um pouco maior do que 1 bilhão e 400 milhões de reais. E eu tinha uma cidade, um orçamento, né? Enfim, se a gente for olhar o financiamento público e privado, 25% da população que tem plano, agora um pouquinho menos, né, consome em torno de 54% de todo o orçamento da saúde. 46% é para o SUS. A minha pergunta é, o SUS é menos eficiente que o privado? Como é que a gente pode ampliar a capacidade de gestão, de eficiência, aprendendo, a partir da sua experiência, tanto no público como no privado, o que dá para a gente aprender, o SUS, o que a saúde pública pode aprender do ponto de vista de qualificar a gestão, melhorar a eficiência, e o que o privado também pode fazer para fortalecer o Sistema Nacional de Saúde? Bom dia a todos e a todas, muito obrigado pelo convite. E eu primeiro queria ressaltar que, de fato, é nítido o progresso que o país apresentou dentro de uma visão universalizante. Mas queria partir de um princípio dizendo que eu acho que essa divisão entre o público e o privado, a meu ver, ela é equivocada, porque o sistema ele é único, inclusive com a previsão da inserção privada. Talvez o financiamento aí sim, ele tem uma origem diferente na sua maturação, mas efetivamente a divisão é uma visão que, a meu ver, ela não constrói e, pelo contrário, ela, no fundo, diverge de questões que podem, no fundo, se somar e aprimorar. Nós, de fato, assistimos uma série de progressos do sistema público brasileiro, mas a pior queixa e a queixa que mais se apresenta às questões dentro da dinâmica da sociedade recai justamente dentro da saúde. E eu acho que a gente parte de um princípio dele constitucional, onde se coloca a saúde de fato como um direito de cada cidadão, mas se coloca em seguida o dever do Estado. E aí, talvez valha um pouco um reposicionamento que, no fundo, esse dever que é do Estado deveria ser o dever do cidadão. E por quê? Porque todas as plataformas de qualidade de saúde, hoje propostas, e a principal referência de qualidade do mundo é o Institute for Health Improvement, criado por um médico de Boston, Don Berwick, fala justamente do envolvimento do paciente, o patient engagement, como sendo a principal ferramenta para o gerenciamento da saúde. E por que isso é importante? Porque o contexto da qualidade está distorcido, porque a responsabilidade pelo pagamento é uma responsabilidade que afeta a todos nós, porque esse distanciamento não está agregando qualidade. Então, dentro do contexto da universalidade, da integralidade e da sustentabilidade, existe a questão da qualidade, que justamente deveria colocar o paciente no centro desta atenção.
Eu dizia anteriormente que o sistema, no fundo, ele é único e ele prevê a participação do setor privado. E cada vez que o setor privado entra, logicamente ele traz uma possibilidade de investimento. O ministro citou a respeito do limite orçamentário. Deus queira que as nossas previsões estejam equivocadas, que a gente possa voltar atrás, mas o cenário ele não é tão sereno. Se nós pegarmos experiências no mundo, e vale a pena a gente talvez resgatar aquilo que aconteceu na Catalunha, grande parte do investimento em saúde ocorreu justamente porque o setor privado assumiu certas responsabilidades. Isso, logicamente, foi remunerado posteriormente. Com o quê? Com muita segurança jurídica. Honraram-se contratos, seguiu-se aquilo que havia sido combinado e, logicamente, que esse aporte de capital, no fundo, traz algum tipo de essência de sustentabilidade. Acho que existem experiências importantes no Brasil e particularmente em São Paulo com a participação das organizações sociais. E aí existe uma questão que a gente debate muito, se essa participação privada deveria ser de entidades com fins lucrativos ou entidades sem fins lucrativos. Eu pergunto para o paciente o que importa isso. Ele gostaria de ser atendido. E ele gostaria de ter a leveza. Nós sabemos que a estrutura do Estado, eu vejo autoridades aqui dentro, ela foi criada no sentido de conferir transparência, mas efetivamente ela criou um cenário de lentidão. E um dos princípios, e aí eu volto de novo para a questão da qualidade, é o tempo. E quando o tempo não ocorre de maneira eficiente, o prejudicado é o paciente. E a leveza do setor privado ela é evidente. Isso a gente mede pelos tempos de permanência nos hospitais, que são menores nos hospitais privados ou administrados pelo setor privado. Isso a gente mede pelos índices de internação. Isso mede-se pelo índice de desperdício. Hoje, e aí existe uma crítica muito grande também ao sistema privado, Adriano, não é só no público. A gente sabe que grande parte daquilo que está acontecendo na saúde não é a falta do recurso, mas é o desperdício. Os Estados Unidos, em 2012, estou aqui como uma acadêmica, desperdiçou mais de 600 bilhões de dólares em saúde. Quantos orçamentos da saúde do Brasil são desses? O que? Utilização imprópria, incentivos impróprios, falta de protocolo, falta de segurança do paciente, e sem falar de atitude antiética e aí, lamentavelmente, algo que acaba ultrapassando os limites até do próprio relacionamento. A minha colocação é, sim, o setor privado pode ajudar, representaria um incremento de recurso financeiro substantivo, traria um ganho em termos de eficiência, as organizações sociais mostram isso de maneira documentada e particularmente em relação a recursos humanos e, portanto, eu acho que nós teremos que fazer é eliminar o debate da divisão daquilo que é público e para o privado. O Medicare e o Medicaid se utilizam muito de instituições privadas. A Inglaterra faz um resgate importante, o NHS traz o setor privado. O Canadá, a mesma coisa. Então, eu não acho que a gente deveria dividir isso. Eu acho que o setor privado pode e deve participar, e, aliás, como é previsto e como é preconizado pela nossa Constituição Cidadã, que inclui a saúde como mínimo social, e eu vejo a saúde como mínimo social. Embora atuando no setor privado, eu acho que a visão da saúde não pode ser uma visão meramente mercantil. Pelo contrário, aliás, conversando com um aluno que me acompanhou aqui, ele perguntou, faço primeiro medicina ou viro gestor? Eu falei, o melhor gestor em saúde, ministro, desculpe, sem qualquer agressão, ainda é o médico, porque o médico, sim, tem capacidade de medir aquilo que afeta a qualidade e a segurança do paciente e, portanto, não enxerga somente de forma mercantil. São essas minhas colocações. Cláudio, acho que demonstra o tamanho do desafio que nós temos pela frente, do ponto de vista de avançar na construção de um sistema nacional de saúde. Quero passar agora, então, ao Dr. Arnaldo Osepian. Ele é coordenador do Grupo de Trabalho de Saúde do Conselho Nacional de Justiça, tem se debruçado sobre o tema da judicialização na saúde. Falei que eu fui secretário municipal de saúde de Curitiba e depois eu virei secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. E lá, em 2015, a gente gastou mais de R$1 bilhão com demandas judiciais. A maior parte do gasto, 1 bilhão, assim, só para dar uma dimensão, é 1% do orçamento do Ministério da Saúde, em torno de 10% do que a gente gasta com medicamentos e insumos de maneira geral. Isso se destina a um número muito pequeno de pessoas com medicamentos, às vezes, nem registrados na Anvisa. Então, eu gostaria de fazer a pergunta de como é necessária essa parceria do Sistema Nacional de Justiça com o Sistema Nacional de Saúde, com o Sistema Único de Saúde. Como é que o Sistema de Justiça, como é que o Conselho Nacional de Saúde pode apoiar o desenvolvimento do sistema da saúde no Brasil e o que o Conselho Nacional de Justiça tem feito?
Bom dia a todos. Eu rapidamente quero cumprimentar todos os integrantes da mesa, dizer da alegria em estar podendo falar hoje aqui para uma plateia tão seleta, duas universidades reconhecidas internacionalmente, sem dúvida nenhuma. Para mim, que venho do Brasil, também vivenciei uma universidade importante no meu país, a Universidade de São Paulo, onde eu fiz o curso de Direito. É uma alegria, portanto, muito grande estar aqui nessa manhã. Também aproveito para cumprimentar o ministro que está aqui presente, o ministro Gilmar Mendes, e este tema que vou tratar é um tema muito caro ao ministro. Eu, como já foi dito, eu hoje integro o Conselho Nacional de Justiça, mas eu venho do Ministério Público. Eu venho do Ministério Público do Estado de São Paulo, onde eu tenho 30 anos integrando aquela instituição. E em fevereiro de 2016 eu fui convidado para assumir a supervisão do Fórum Nacional da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. E a minha primeira preocupação, Cláudio, foi trazer para que pudesse trabalhar comigo todos os personagens do sistema de justiça e todos os personagens do sistema de saúde. Então eu tenho lá comigo, e pessoas, portanto, muito mais capacitadas porque vivenciaram este problema e vivenciam até os dias de hoje, gestores públicos, médicos de escola, desembargadores, juízes de direito, promotor de justiça, defensor público, meu companheiro e amigo, o Ramiro Santana, que está aqui presente, cursando a pós-graduação aqui na Universidade Harvard, para nos ajudar a procurar alguma coisa de concreto para que nós pudéssemos oferecer a quem? Oferecer ao juiz de direito. E por quê? Rapidamente, a nossa Constituição, a Constituição do Cidadão, lá no artigo 6º, ela conferiu em 1988 à população brasileira uma gama de direitos enorme, dentre eles o direito à saúde. E da forma que aquilo que o direito à saúde vem regrado lá nos artigos 196 e 198, a prestação da saúde se funda em 3 princípios: a universalidade, a igualdade e a integralidade. Universalidade é a saúde para todos. Inclusive, o Massuda dizia, talvez tenha faltado agregar, o Brasil presta serviço de saúde, inclusive para os países vizinhos. No norte, é frequente moradores que vivem na Bolívia, que vivem na Venezuela, cruzar a fronteira para se cuidarem no Brasil, e o Serviço Único de Saúde presta esse serviço. Mas aonde é que a questão pega? A questão pega no princípio da integralidade. O que é integralidade? Como é que o Poder Judiciário interpreta este princípio constitucional? É aí que reside a nossa ação e o nosso projeto. Uma preocupação que foi despertada já lá em 2010, quando o CNJ edita a Resolução 107, na administração do ministro Gilmar Mendes, edita a Recomendação 31, onde procura sensibilizar os tribunais de justiça, e o nosso país conta com 27 tribunais de justiça e 5 tribunais regionais federais. Então, portanto, são essas cortes as destinatárias das demandas na área da saúde, e eu estou me fixando aqui na questão da saúde pública. E, meus amigos, o exercício da jurisdição é sacrossanto. Não cabe ao Conselho Nacional de Justiça interferir na decisão do juiz. O juiz de direito, quando recebe a demanda, ele é o senhor daquela causa. E quem vai poder revisar isso são os tribunais superiores, e quem poderá dizer, e há vários julgamentos no Supremo Tribunal Federal, o que poderá ou não ser feito é apenas e tão somente o colegiado, os ministros da nossa Suprema Corte. Então isso é importante que fique colocado para que ninguém incorra no erro de achar que o Conselho Nacional de Justiça está adotando alguma ação que venha a cercear a atuação dos magistrados em cada processo onde eles são absolutamente soberanos. O que nós estamos construindo, qual é o projeto? Quando nos reunimos, falamos, qual é a questão maior? O juiz de direito precisa ter a possibilidade de qualificar aquela demanda que lhe está sendo apresentada. E por quê? Porque o juiz de direito não conhece medicina, o juiz de direito conhece direito. E o avanço tecnológico na área da medicina é uma coisa gigantesca. E o juiz de direito precisa ter à sua disposição, em tempo rápido, um órgão que ele possa consultar, em um órgão absolutamente transparente, e aí vem a resolução 238, a primeira resolução, resgatei aqui os senhores, é de 2010, quando da presidência do ministro Gilmar Mendes, depois a resolução 238 de setembro desse ano, e antes disso, firmamos
um termo de cooperação com o Ministério da Saúde e o ministro Barros, que está aqui conosco. Na nossa primeira visita, estávamos ele, os demais integrantes do comitê, desembargador Gebrandi, desembargador Drescher, Ramiro, o Giovanni Cerra, que foi secretário da Saúde do meu estado de São Paulo, o professor Gonçalo Vencina, que também está conosco nessa empreitada. Chegamos lá e apresentamos ao senhor ministro um projeto que possibilitasse aos tribunais de justiça criarem núcleos de apoio técnico devidamente capacitados, e o Hospital Sírio-Libanês entrou nessa equação, utilizando-se de um mecanismo de renúncia fiscal, um projeto que ao longo do tempo, poderá gastar até 15 milhões de reais. Não significa que gastará. Fazendo o quê? Capacitando esses núcleos, para que o juiz de direito, quando recebe aquela liminar, onde está sendo solicitado um medicamento fora do Sistema Único de Saúde, um medicamento eventualmente registrado na Anvisa, mas ainda não incorporado na Conitec, ou um medicamento que sequer foi registrado na Anvisa e muito menos incorporado pela Conitec, aquilo possa ser submetido a um corpo técnico capacitado, a um corpo técnico que foi formado com tutorias densas, que possibilite buscar conhecimento em organismos internacionais como a Fundação Cochrane e similar. Um banco de dados, e o Conselho Nacional de Justiça será o gestor desse banco de dados, fará esta integração entre todas as varas onde esse tipo de demanda for tramitar, e que o juiz de direito possa fazer a solicitação. E aí, somos sim arrojados em até 72 horas o juiz de direito receber uma resposta técnica. No caso concreto, será adjetivado como nota técnica. Aquilo que já for previamente elaborado serão os pareceres que ficarão arquivados e ficarão disponíveis para todos os magistrados que tratam desta matéria. E mais, e rapidamente, não paramos aí. Criamos aquilo que na Resolução 107 era uma ideia, colocamos agora de forma imperativa, que os tribunais de justiça criem os comitês estaduais da saúde. Comitês estaduais da saúde que contarão com a participação de todos os personagens do sistema de justiça e do sistema de saúde. E por quê? Porque é possível assim diagnosticar aquelas demandas que se revelam recorrentes, demandas repetitivas em determinadas regiões de determinado estado, e nós possamos então resolver esta demanda pelo meio da conversação, da negociação. A palavra de toque deste nosso encontro é o diálogo que conecta. Nós fizemos isso. Nós conectamos o Poder Executivo, o Poder Judiciário e o terceiro setor, por meio de um hospital privado, é verdade, mas um hospital filantrópico, que é o Hospital Sírio-Libanês, para poder apresentar alguma ferramenta. Uma ferramenta que necessariamente terá que ter uma gestão muito detalhada. Por quê? Porque nós estamos cuidando de um produto que vai ser destinado ao juiz de direito. E o juiz de direito trabalha pela sedução e pelo convencimento. Ele não trabalha pela imposição. E vou dizer uma coisa, senhores. O julgamento do Supremo Tribunal Federal, que já tem 3 votos, ele deixa lá que em determinadas situações, o medicamento que não está incorporado pelo SUS pode sim ser prescrito, respeitados uma série de requisitos. Nós já temos disponibilizados votos do ministro Marco Aurélio, voto do ministro Barroso, voto do ministro Fachin. Inclusive, no voto do ministro Barroso, o nosso projeto é mencionado como uma alternativa para que nós possamos, afastar aqueles que usam o Poder Judiciário de forma predatória, aqueles que se utilizam da Justiça ou para desenvolver medicamento, sangrando os cofres do Ministério da Saúde, ou máfias. E olha, no meu estado, vejo lá o nosso Davi Uip às voltas, hora e meia, com quadrilhas que atuam de forma absolutamente ignominiosa, procurando o que? Sangrar os cofres do Estado de São Paulo. Então, dizer aos senhores que nós estamos entusiasmados. Estamos com um projeto já em fase de teste. Já fizemos uma oficina recentemente, há 2 semanas e meia atrás, no Hospital Sírio-Libanês, levou 3 dias, reunimos todos os tribunais de justiça do nosso país, todos os tribunais regionais federais,
todos estão implantando seus núcleos de apoio técnico. Nós começamos com 8, já estamos em 17, esperamos poder sensibilizar todas as cortes. Enfim, este é o projeto que nós estamos desenvolvendo e nós acreditamos que, no meio da escuridão, pelo menos estamos acendendo uma vela, acreditando que possa trazer um resultado razoável para a boa judicialização. Não cabe a nós, não cabe ao Conselho Nacional de Justiça se opor à judicialização, mas conferir mecanismos para que aquilo que for judicializado e o direito efetivamente entregue à parte demandante seja o bom direito, seja a boa justiça. Por hora, muito obrigado. Bom, queria agradecer a todos os palestrantes, todos os panelistas, pelo respeito ao tempo. Isso vai nos permitir ter quanto tempo de debate? Vai ter perguntas, vão ser 2 minutos de resposta. Ok, então a ideia é fazer perguntas bem objetivas, evitar comentários, mas perguntas, e 2 minutos de resposta para cada um. Como vai funcionar? Está funcionando o microfone aqui? Eu acho que a gente podia fazer um bloco de perguntas, porque... Não é? Melhor? Então, queria agradecer a todos, então, a presença. Então, levanta a mão, por favor. Ok, várias pessoas interessadas. Ok. Vamos lá. Então, vou começar por ela. Funciona assim, aperta o botão, se tiver vermelho, funcionando, faz a pergunta direcionada ao palestrante. Ok, obrigada, parabéns a todos. Eu gostaria de perguntar ao ministro sobre as medidas do governo para garantir a fiscalização da eficácia dos medicamentos genéricos. Então, que a Márcia falou sobre a cooperação com parcerias em educação na saúde, o que está sendo feito em termos de controle da obesidade infantil, sendo que a gente já tem alguns exemplos, tal qual o Cheiro aqui nos Estados Unidos, também com o seu cardiologista mundialmente reconhecido, educando crianças a partir de 5 anos de idade para que elas eduquem seus pais. Seu nome? Meu nome é Glaucio Lara, chamando de médico no Brasil. Quero mais perguntas? Dr. Cláudio? Eu queria fazer uma pergunta sobre o seguro privado corporativo, que está aumentando cada vez mais o custo das empresas em função de vários fatores. Um deles são, digamos, regulamentações que a Anvisa impõe a cada ano adicionais em cima dos custos das empresas, onde elas têm que cumprir forçosamente mais e mais coisas. Quer dizer, fora isso, tem custo da saúde que aumenta no mundo inteiro, tem também nível de participação que está aumentando, muita gente usando o seguro como sendo já pronto-socorro. Mas isso aí pode ser, digamos, combatido cobrando um pouco mais, digamos, de vários empregados. Mas o custo das empresas realmente tem subido a mais de 20% ao longo do ano, e isso eu acho que é um problema digamos, sério que nós temos. Vou colocar mais o Ramiro, e aí mais 2 perguntas e a gente passa para as respostas. Bom dia a todos. Ramiro Santana, professor. Só falar. Os senhores falaram bastante sobre um aspecto importante, que é a qualificação e racionalização da judicialização. Evitar acesso a tecnologias que não tem nesse sentido. Existe um outro aspecto que é tão importante ou mais importante, que alguns chamam de boa judicialização, que é a judicialização que busca acesso àquilo que o SUS prevê em suas políticas públicas e que, por muitas vezes, não está disponível. As pessoas não conseguem acessar bem remoto, especialmente as pessoas da população mais pobre. Como os senhores veem, principalmente o senhor, ministro, o conselheiro, a contribuição que o sistema de justiça pode dar para que o direito da saúde seja concretizado e essas pessoas tenham acesso àquilo que o SUS prometeu e, por vezes, não conseguem realizar. Mais 2 perguntas, o de vermelho. Eu acho que na fala de vários dos palestrantes mencionaram a intersecção de tecnologia e saúde no futuro. Eu gostaria de saber, especialmente para a ideia do prontuário eletrônico no Brasil, quais são os maiores desafios para a implementação, especialmente em um país que a taxa de penetração online é extremamente baixa, especialmente nas áreas de menor acessibilidade? Só o seu nome? É Pedro. Meu nome é Lucas, eu sou estudante de medicina da Faculdade de Medicina da USP. E eu queria... Pedro, né? Pedro. A gente observa o anterior também. uma realidade que, ao mesmo tempo que os hospitais não têm financiamento, se aprovou medidas como reiki, acupuntura e medidas de medicina não são baseadas em evidência científica. Eu gostaria de perguntar para o ministro da Saúde
se essa realidade não nos faz perguntar de outros modelos de saúde, como, por exemplo, a implementação de modelos de voucher. Acho que vamos responder. Podemos responder agora? É melhor tudo uma vez. Melhor todas as perguntas uma vez, então? Vai. Então vamos lá. Senão não vai. Meu nome é Eduardo, eu sou estudante de políticas públicas e desenvolvimento aqui em Hackney. Eu queria fazer uma pergunta ao ministro sobre a introdução de um modelo de desenvolvimento econômico que usa a política de saúde pública e o gasto do SUS como um vetor de introdução de novas inovações, de projetos tecnológicos em parceria com institutos públicos, com multinacionais e com empresas nacionais. Qual a sua política para viabilizar o SUS como um vetor de desenvolvimento econômico e tecnológico no Brasil? Mais duas ali, a gente fecha as perguntas. Vamos lá. Hoje no Estados Já Unidos tinha tem lá em uma cima. discussão de value-based care e integrated care. Queria saber o que o Ministério e o Rosenberg, a United Health, está pensando no Brasil nessas iniciativas de quality-based reimbursement. A última ali. Bom dia, é um privilégio ter um painel Não peguei o nome dele. Meu nome é Fernanda, eu estou me formando em engenharia em maio e tenho muito interesse em saúde. Eu vou inclusive trabalhar no Instituto Healthcare Group, que o Cláudio Rosenberg estava mencionando. E a minha pergunta seria assim, eu vim de uma família de muitos médicos, 20 médicos, e eu estou fazendo engenharia. Eu percebo que na cultura de um hospital, muitas vezes a gente percebe que a centralização do médico está acima do paciente. Eu queria saber quais mecanismos que a gente pode aprender de setores como a aviação, em que você percebe que existe uma hierarquia mais plana, em que o cliente está no foco e medidas de melhorar a eficiência do setor. Eu vou responder rapidissimamente sobre as perguntas sobre genéricos. Nós temos um controle da eficiência dos genéricos. Cada genérico, quando pede o seu registro, ele propõe um modelo de controle que ou ele bota o esquema geral ou ele é controlado pela proposta que ele fez de avaliação de eficiência. E os padrões estão pela Anvisa seguros. Obesidade infantil, nós temos um esforço muito grande. Fizemos agora o nosso novo protocolo Ministério da Saúde, Ministério da Educação e Saúde na escola, e há um viés de orientação sobre alimentação para as crianças. A Cláudia falou desses assuntos, o Cláudio falou de seguro privado corporativo, a Agência Nacional de Saúde Suplementar tem editado normas sobre isso. A questão é que plano privado tem contrato com cláusulas de garantia e preço. Não cabe impor a um plano privado a integralidade, porque ele está contratado para uma determinada responsabilidade. Então, é isso, né, na judicialização do setor privado, que confunde o processo, porque vai quebrar as empresas, né, isso não está correto. Né, o que não está coberto pelo plano é coberto pelo SUS. Né, e no sentido de que a inflação da saúde é muito maior do que a inflação do mercado, os planos têm essa dificuldade em repassar os seus custos, que de fato são maiores para o mercado, mas aí sim é um problema do plano com o mercado. Os planos privados e os planos individuais que têm controle de preço limitado, eles praticamente deixaram de existir e todo mundo hoje faz plano corporativo. E agora os últimos planos corporativos são para micro, pequeno empresário, empreendedor individual, 2 pessoas já é plano corporativo. Para sair de uma regra de que plano individual só pode corrigir a inflação, que não coaduna com a realidade. Então, é o nosso jeito brasileiro de resolver as coisas. A questão, o Ramiro falou de qualificar a judicialização, o SUS prometeu a Constituição nossa, a integralidade, já debatemos isso aqui, né? A integralidade não pode ser o SUS tudo para todos. Eu sou gestor do SUS, eu não quero ter uma tarefa impossível, quero ter uma tarefa possível, eu quero entregar a encomenda que me é feita. Então eu preciso ter recurso, limite, né? Recurso, meta e poder ajustar o recurso com
técnicas de eficiência a cumprir a meta. Enquanto for tudo para todos, infelizmente, é uma tarefa impossível e talvez por isso haja um relaxamento em tentar dar eficiência a um sistema que todos sabem que nunca vai poder atingir o resultado final. O Pedro falou do prontuário eletrônico, né? Nós estamos implementando o prontuário eletrônico, já investimos muito nisso, cartão SUS, registro eletrônico de saúde, informatização em todos os níveis, e vamos só passar recurso. Vocês viram que nós passamos 75 bilhões para o Estado e municípios. Não, só vamos passar para quem nos devolver a informação e informatizar. Onde está o problema? Nos trabalhadores do sistema, que não querem ser controlados. O cara quer dar o remédio para o amigo dele, ele quer furar a fila da cirurgia, ele quer fazer favores com a saúde. O médico não quer cumprir as 40 horas de concurso que ele fez, ele quer ir lá, atender rapidinho todo mundo e ir para outra atividade. Então, para a gente quebrar essa situação, precisa ter uma imposição, e a imposição será impedir o repasse dos recursos para quem não se integrar ao sistema. Os hospitais não têm financiamento. As práticas integrativas, eu incluo mais 14 agora. Práticas integrativas se refere à prevenção de saúde, né? Basicamente todas elas, musicoterapia, uma série que nós incorporamos no SUS agora, são investimentos na prevenção. Demos SEBAS, né, Certificado de Entidade Beneficente, para não pagar os impostos às entidades de prevenção, aos que tratam de drogados, recuperação de drogados, e vamos dar o mesmo tratamento, o mesmo investimento para quem faz prevenção, de investimento do Ministério e de incentivo para aqueles que fazem o atendimento aos doentes. O Eduardo falou que o SUS, das PDPs, nós criamos na última GECIS, 3 modelos de incorporação de tecnologia, parceiros para o desenvolvimento produtivo, encomenda tecnológica e offset. Antes era só PDP, agora nós estamos... As PDPs de 2013, agora que nós terminamos a disputa entre as empresas sobre essas parcerias para biológicos, que já estão praticamente todos com suas patentes vencendo. Então, daqui para frente, publicamos 52 novos medicamentos que o país tem interesse de produzir aqui, e sobre esta lista publicada há uns 30 dias, as empresas apresentarão suas propostas e nós faremos um contrato, usaremos o poder de compra do Estado para fazer com que essas empresas transfiram para o Brasil tecnologia. Aprendendo a copiar esses produtos, teremos capacidade de desenvolver novos produtos. Esse é o desafio, e especializamos nossos laboratórios públicos federais, cada um numa área, né, de antirretrovirais, de oncológicos, de biológicos, para que aquele corpo técnico de fato tenha capacidade de absorver a tecnologia que é transferida. A questão da sua pergunta, o Cláudio vai responder, e a Fernanda falou de centralização do médico. Bom, não vou entrar nisso não, Fernanda, que é terreno minado, né? Nós temos problemas seríssimos, né, com essa centralização, que você chama de centralização. Nós temos muitos problemas em ajustar o médico como uma peça do sistema, né, e não como centro do sistema. Então, é por isso que nós vamos, ao longo do tempo, e o Cláudio falou sobre isso, né, como o médico tem uma visão, né, que é fruto do seu compromisso, né, que ele faz quando se forma, né, que está acima da questão pragmática dos recursos disponíveis para isso, né? Então, nós temos que ajustar isso. Eu não vou entrar nesse assunto, me desculpa, querida, mas nós vamos procurar, dentro da nossa visão, oferecer ao sistema estrutura, capacidade, instalações, insumos para que eles possam promover boa saúde a todos, e com a informatização esse assunto será devidamente ajustado sem que a gente tenha maiores dificuldades. Lá, por exemplo, no Rio de Janeiro, onde há mais de um ano o TCU nos impôs multa se nós não fizéssemos biometria para os funcionários dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Há mais de ano nós estamos tentando implementar. 50% dos equipamentos de biometria estão depredados e 11% dos servidores
não se apresentam para fazer o cadastramento, né? E aí, infelizmente, é a resistência enorme que existe ao controle da participação de cada um no sistema. Mas nós vamos avançar com a informatização geral do sistema. Nós estamos com o tempo esgotado já para a mesa, só vou pedir para que os demais palestrantes façam suas considerações e já o encerramento. Tá, eu vou tentar juntar três coisas ao mesmo tempo em relação àquilo que foi provocado da United Health. A minha visão é que nós vivemos uma saúde absolutamente fragmentada e essa fragmentação ela é responsável pela redundância, é responsável pelo desperdício. E nós imaginamos, embora como fonte pagadora, que nós só poderemos tratar da saúde se tratarmos dela sob a ótica da qualidade e não sob a ótica mercantil meramente. Com a qualidade virá a sustentabilidade e essa é a forma como nós queremos direcionar, colocando, como bem você colocou, a questão do paciente no centro do entendimento. Eu acho que a visão ainda é muito centrada no papel do médico, que a rigor ele deveria estar a serviço do paciente. O IHI, que você muito bem citou, e que é uma grande referência, coloca o paciente no centro, dentro da experiência individual, a repercussão junto à sociedade e o custo, que também tem que ser levado em consideração. E aí, em cima do que o Haddad nos colocou, eu acho que o problema do encarecimento não é o encarecimento do seguro, é o encarecimento que envolve uma série de visões que tem que ser sinergizadas. Em primeiro lugar, uma medicina melhor gerenciada, melhor controlada e, evidentemente, de novo, eliminando desperdícios. Ela está cara porque se gasta em coisas que não são necessárias. Em segundo lugar, com uma visão maior de escalabilidade, ou seja, é algo absolutamente possível de ser feito em saúde. Em terceiro lugar, com uma agregação de saúde, de tecnologia, que signifique valor. Porque a gente sabe que tecnologia sempre agrega custo e não necessariamente valor. A tecnologia boa é aquela que incrementa a qualidade e a segurança do paciente. No momento que a gente começar a incrementar tecnologia dentro dessa perspectiva, ou seja, a necessidade do paciente, o custo vai cair. Acabou o tempo, só considerações finais. Apenas um aspecto que eu acho que é importante destacar. Foi dito aqui sobre a questão da integralidade. Eu não lancei minha compreensão, até porque me parecia absolutamente impertinente. O que me cabe aqui é trazer a experiência que nós estamos tentando concretizar junto ao judiciário brasileiro, para que o juiz de direito, sim, exercite esse juízo de valor. Me parece intuitivo que, se a integralidade for compreendido como tudo para todos, a universalidade vai ficar prejudicada, muitos deixarão de ser atendidos, porque os recursos são finitos, evidentemente a igualdade, também o tratamento igualitário também ficará prejudicado. Mas essa é uma questão que o magistrado definirá quando do julgamento da demanda. E nós queremos dar a ele conforto para que ele possa decidir com sabedoria. E o meu companheiro, o doutor Ramiro, dizia sobre o outro tipo de demanda, que é a demanda que vai buscar a estruturação cada vez melhor do SUS. Aquilo que deveria ser entregue realmente é deficitário. Há uma previsão de que para esse ano talvez 7 bilhões de reais sejam gastos na judicialização. Também precisamos verificar o que será a judicialização temerária e o que será a judicialização estruturante. É nesse sentido que nós trabalhamos para que tudo que for gasto seja gasto de forma estruturante. Muito obrigado pela oportunidade. Eu gostaria de agradecer a todos, aos nossos panelistas, ao nosso presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, que acompanhou o debate da saúde. Muito obrigado e vamos para a próxima mesa.